Nossos estudos de hoje serão pautados em duas colocações, uma de Nietzsche, do Friedrich Nietzsche, e a outra do professor Luiz Carlos Freitas, que é um professor aposentado da Unicamp. Bom, o Nietzsche, ele tem uma colocação que ele diz que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que da mentira. E a outra colocação, que é a do professor Luiz Carlos, ele diz que o problema não é o EAD, e sim a forma com que nós lidamos com a educação. Então, a proposta para a questão de ser contra ou a favor do EAD é de ir além, é de estudar um pouco mais sobre as variáveis desta questão. E eu recorro a uma palavra de uma professora de filosofia que eu tive no Pitágoras, que ela sempre estava nos chamando a atenção para compreender que a verdade depende. E compreendendo que a verdade depende, nós vamos estudar algumas variáveis de algumas supostas verdades. A primeira são as variáveis do EAD. O EAD precisa ser compreendido como o que de fato é, uma educação à distância, um ensino à distância, um ensino que substitui as aulas presenciais, que tem sido muito confundida com as atividades remotas nesse período de distanciamento social. Esta confusão, ela é muito válida para quem defende estas privatizações em geral, de substituir as escolas por aulas em EAD. Isso é muito evidente e tem muito profissional que diz: eu sou a favor do EAD, querendo dizer que é a favor das tecnologias digitais. Tem uma diferença. Esta proposta de atividades remotas através da tecnologia digital é uma coisa, o EAD é uma substituição. O Brasil já tem legislação que garante o trabalho feito por EAD, à distância. Isso precisa ficar muito claro. Compreendendo essa diferença e voltando o pensamento para o EAD, as variáveis do EAD é que vão demonstrar para nós as necessárias posições. Por exemplo, se for na educação infantil, é impossível. É impossível tratar de interações e brincadeiras via internet. Além disso, tem o posicionamento da Sociedade de Pediatria demonstrando os riscos da exposição à tela que podem prejudicar o desenvolvimento das crianças. Se o EAD for para a alfabetização, há também outros complicadores, porque a alfabetização ela precisa do contato, um contato que o professor vai fazer entre as descobertas da função social da escrita adquirida na educação infantil para a escrita propriamente dita, com todas as suas decodificações, lá na fase de alfabetização, lá na frente. Então, é preciso esse contato do professor-aluno na alfabetização. E isso, quando falamos em alfabetização, nós acabamos imaginando esse percurso do 1º ao 5º ano, porque são crianças e precisam dessa interação. Se for nos anos finais, mais complexo ainda, porque o jovem, o pré-adolescente, ele já ama ficar na sua bolha, ficar no seu quarto, imagina sem essa interação proposta pela escola. Se for no ensino médio, nós já temos o novo ensino médio a partir da BNCC, que já regulamenta esse ensino híbrido, em que uma porcentagem já pode ser trabalhada com os alunos através dessas tecnologias. Se for no ensino superior, embora já exista esta regulamentação e a prática do EAD, você pode analisar o quanto que depende do estudante. Tem estudante de EAD no ensino superior que tem muito mais comprometimento com os estudos do que alguns alunos de faculdades e universidades presenciais. Então, vocês percebam que depende
do aluno, depende da pessoa em qualquer nível que ele esteja. Então, estas variáveis vão definir ou vão interferir na nossa posição com relação ao ensino de EAD, a essa opção de educação à distância. E tem também, por outro lado, as variáveis do cenário. Agora, voltando mais o olhar nosso para esse momento que nós estamos vivendo. Quais variáveis são essas? Estas que dependem ainda mais do comportamento que o processo que nós estamos vivendo, que está sendo desenhado, vai se desenrolar lá na frente. As variáveis do cenário também são muitas e vai depender muito do comportamento da sociedade nesse desenrolar do que está por vir. Se haverá necessidade de maior período de isolamento, se haverá um acordo para quarentenas intermitentes, que é a proposta desse olhar econômico, depende desta tal curva, se ela vai subir, se ela já subiu, se ela está descendo, se ela está estável, porque as informações elas estão desencontradas para todo mundo. Vai depender dos leitos, do número de leitos, número de equipamentos nos hospitais, a quantidade de máscaras para a população, a saúde dos trabalhadores em saúde, que já está ficando comprometida, aos remédios, as descobertas com relação à vacina, com relação aos remédios, as posições políticas. Então, nós já temos algumas posições de epidemiologistas, de infectologistas, que dão conta de que a normalidade poderá vir só daqui 1 ano, 2. E se for isso? A China, que já em algumas regiões já estão voltando, tem um ritual para receber essas crianças na escola que é completamente rigoroso e diferente da nossa realidade, que não somos tão disciplinados feito eles. Nós não temos, então, um local para podermos parametrizar como que vai ser essa nossa volta. E se a inserção das tecnologias digitais for a opção para o nosso ano ou para essa junção desses 2 anos. Então, o Covid-19, ele mostra para nós que todo o mundo depende de todo mundo. Fica meio poético isso, meio óbvio, mas é a realidade. Esta atitude individual que impacta no coletivo volta para o indivíduo, para esse sujeito cheio de subjetividades, que no momento que nós estamos vivendo, nenhum de nós estávamos preparados para tudo isso. Então é um momento que nós precisamos ter posições. Não dá para ficar isso ou aquilo, não dá muro mais. Nós temos que estudar afinco as opções para ter uma posição coerente e que vai impactar tanto na nossa vida individual quanto na nossa vida coletivamente. E é preciso ficarmos atentos porque muitas vezes o que está acontecendo na atualidade é que o posicionamento está sendo taxado como radical. E radical, na etimologia da palavra, vem de raiz. E raiz é você ter um posicionamento sólido, baseado em fatos. Nesse raciocínio, dá um nó na nossa mente. E daí nós voltamos lá no início, na colocação do professor Luiz Carlos, quando ele nos convoca a termos uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensar a educação de uma forma diferente. Esta proposta de mudança de mentalidade é fazer a leitura desta realidade de hoje, em que esta realidade que nós vivemos, nós ainda estamos com as nossas aulas de uma forma expositiva, de forma que muitos alunos sentem falta de poder se expressar, porque muitos professores ainda
querem que escreva exatamente do jeito que ele falou, enquanto ele está estudando muito através de aulas do YouTube, videozinhos lá no TikTok, podcast. Todas essas opções têm que ser inseridas dentro das nossas aulas de uma maneira geral, independente desse período que nós estamos vivendo de possíveis atividades remotas, que é uma proposta que a BNCC traz, que nós estávamos naquela sequência de formações continuadas presenciais e até outras formas através de plataformas digitais. Então, esse discurso ele amplia essa necessidade de fazer uma revolução na educação é muito necessária. Portanto, diante desta imprevisibilidade do futuro, é impossível dizer se é contra ou a favor EAD ou mesmo a inserção de tecnologias digitais, estando atento que o EAD é uma forma de substituir esse presencial e a inserção de tecnologias digitais é trazer toda essa oportunidade dessas estratégias digitais para dentro da sala de aula. Não se trata de sair correndo e fazer várias aulas todas digitais e assim, senão o mundo vai acabar. Não se trata disso. Se trata de estudar as possibilidades, fortalecer os vínculos e compreender que para a educação de qualidade não precisa substituir professor, mas pode-se sim trazer o professor com as tecnologias digitais e nós termos sim a tão sonhada educação de qualidade que nós desejamos tanto. Um grande abraço a todos, vamos continuar conversando sobre este tema que não sai das nossas cabeças e dos nossos debates diários. Beijo, até mais!